Olá, dia e hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Os destaques das sessões dos dias 23 e 24 de novembro de 2016. Só que são dias 23 e 24, Karina, quarta e quinta-feira, só que na verdade foram 3 sessões. Tivemos sessão extraordinária na quarta-feira pela manhã, tivemos sessão ordinária na quarta-feira à tarde e tivemos a sessão da quinta-feira. Exatamente, Cadu. Na quarta-feira pela manhã, nós tivemos, os ministros acabaram definindo uma tese de um julgamento realizado na semana anterior que determinava a obrigatoriedade da União em efetuar o pagamento daquelas pessoas que foram reconhecidas como anistiados na época da ditadura e que até hoje não teriam recebido o valor da indenização. E também um outro julgamento, outros julgamentos foram realizados na quarta pela manhã e acabou tendo sequência no período da tarde. Na quarta à tarde, uma discussão que foi interrompida mais uma vez, mas um tema que sempre está presente no plenário do Supremo Tribunal Federal, é sobre a proibição do uso do amianto, ou na fabricação, ou na utilização de materiais em construção civil, também foi objeto de discussão na quarta à tarde, e o início de um julgamento, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já há algum tempo não era objeto de discussão no plenário, acerca das perdas que os estados têm sofrido em razão de uma desoneração fiscal do ICMS nas operações de exportação em razão de uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Alega-se que essas desonerações estariam prejudicando os cofres dos estados e que isso deveria, em razão de uma ausência de uma legislação própria e específica que a Constituição Federal determina que o Congresso Nacional faça essa lei e ele não faz, e diante dessa inércia veio o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E na quinta-feira, outros julgamentos também bastante interessantes acabaram sendo trazidos à baila, um envolvendo questão de acordos coletivos e uma medida provisória que depois de convertida em lei deveria ser considerada inconstitucional, como se pretende os autores de 2 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen. Teve o início do julgamento, mas um pedido de vista da ministra Rosa acabou interrompendo. E ainda na quinta, o voto do ministro Gilmar Mendes acerca dessa questão sobre a desoneração fiscal feita por lei federal e em prejuízo do que alegam os estados nos seus cofres públicos. O julgamento começa na quarta, mas continua na quinta, embora ainda não finalizado. Essas foram as discussões do plenário nessa semana. Então vamos começar com a sessão plenária da quarta-feira. Como dissemos, na manhã daquele dia, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram para uma sessão extraordinária. E, como já adiantado, eles definiram teses em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Em outro processo, iniciaram julgamento sobre a execução de multas aplicadas em processos penais. A discussão sobre quem deve executar as multas em decorrência de processos penais chegou ao Supremo em uma questão de ordem na ação penal 470. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática, entendeu que cabe ao Ministério Público Federal fazer a execução. Após essa decisão, houve um pedido de reconsideração para que o executor prioritário fosse a Procuradoria da Fazenda Nacional. No julgamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que a competência continue com o MPF. A melhor situação ou condução do problema seria realmente reconhecer-se a legitimidade do Ministério Público para execução desta pena de natureza penal e aí sim, em caso de sua omissão, a reconhecer a atuação subsidiária da Fazenda na sua execução. É o que gostaria de pontuar, senhora presidente. Ao ler o voto, o relator manteve a decisão tomada de forma monocrática. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a importância das multas para crimes julgados na ação penal 470 e mencionou a Constituição Federal para definir o MPF como titular da execução e a Procuradoria da Fazenda Nacional como executora subsidiária. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. 2. Caso o titular da ação penal
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal, aí sim com observância do rito da Lei 6.830 de 80. E, por fim, eu estou dando interpretação conforme a Constituição ao artigo 51 do Código Penal para explicitar que a expressão, aspas, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, fecho aspas, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal. É como voto, presidente. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Cogitar-se, como certo doutrinador cogitou, de aplicação da lei de execuções penais para ter-se regressão no regime de cumprimento da pena, é olvidar-se que também o tribunal já concluiu que não pode haver prisão por dívida, a não ser quanto à prestação alimentícia, e mesmo assim é considerado descumprimento inexcusável. Não podemos, presidente, primeiro, colocar em segundo plano essa mudança substancial que houve com a Constituição de 1988. Segundo, a mudança do Código Penal, mediante a qual não há possibilidade mais de transformar-se a multa em pena restritiva da liberdade, né? A mudança verificada e o fato de o Ministério Público, quanto à dívida ativa, quanto à dívida de valor da Fazenda, não representar a Fazenda. E toda concentração de poder é perniosa. E não me consta que o Ministério Público não tenha, além da cobrança de multa, o que fazer no campo da atuação, principalmente nos dias de hoje, da atuação visando a persecução criminal. Presidente, adianto o meu voto, né, reafirmando o que me parecia já pacificado, inclusive, no âmbito do Supremo. O ministro Dias Toffoli seguiu o entendimento do relator. Para ele, as multas nestes casos têm natureza penal. Ele também manteve o Ministério Público Federal como titular da execução. Reafirmo tal natureza, na minha ótica, com a devida vênia daqueles que entendem em contrário. E daí, então, a posição do ministro Barroso ser compatível com aquilo que já votei neste Supremo e no Superior e no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender que a legitimidade inicial é do Ministério Público, é da vara de execuções penais, que tem que ter ciência, e essa norma da Corregedoria, ela também disciplina um diálogo entre, eu não fiz a leitura integral do provimento da Corregedoria de São Paulo, mas ela promove um diálogo entre o juízo da execução penal e o juízo da Fazenda Pública, para irem exatamente mantendo informado para os efeitos penais também se está sendo paga ou não a dívida no âmbito da execução pela Fazenda Pública junto ao juízo competente da Justiça Estadual. Então, eu pedindo vênia com esses fundamentos, reitero, e também um outro argumento, é que no próprio bojo da ação penal 470, as execuções penais dela decorrentes, já decidimos dessa forma. Foi decidido e cumprido dessa forma. Já decidimos dessa forma. Então, no mesmo bojo de uma execução penal decorrente da ação penal, então eu reitero o entendimento e acompanho o eminente ministro. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. O plenário do Supremo também iniciou o julgamento de uma ação cível originária encaminhada pelo Estado do Mato Grosso contra a União. A alegação é de que após a aprovação da Lei Complementar 87 de 1996, o Estado teve prejuízos, porque passou a deixar de receber valores em razão da desoneração do ICMS, o Imposto sobre Comercialização
de mercadorias e serviços nos casos de exportação e pede que seja definido um coeficiente de 9,82% para que a União faça um repasse de valores que cubram eventuais prejuízos. A advogada-geral da União sustentou que após a aprovação da lei, estados receberam incentivos por meio da criação de projetos e que, portanto, não houve nenhuma perda. Ela pediu a improcedência da ação. Não há, na Constituição Federal, não há, no ato das disposições constitucionais transitórias, nenhuma regra que obrigue a União a ressarcir prejuízos, seja de natureza um prejuízo parcial ou mesmo integral em relação a essas desonerações. Após a sustentação, o julgamento foi suspenso e retomado à tarde. Ainda na sessão desta manhã, os ministros também definiram a tese de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O recurso tratava do pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. Em sessões anteriores, os ministros negaram o recurso da União, determinando que fossem pagas as reparações de acordo com uma portaria de 2004. A tese apresentada pelo relator do processo, o ministro Dias Toffoli, foi aprovada pelo plenário. Karina, com relação àquela ACO que vimos agora, que na reportagem indicamos, havia a perspectiva do julgamento voltar à tarde. Havia uma conexão, há uma conexão entre a ACO também, por exemplo, com uma ADO, uma ação declaratória de constitucionalidade... Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por omissão. Isso. Como você disse, um dos temas que voltou, fazia tempo que nós não tínhamos esse tipo de ação especificamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. E que havia a expectativa do voto do ministro Gilmar Mendes. A ACO, na verdade, ela não voltou. O tema voltou na ADO, exatamente, que ainda continuou na quinta-feira. Exatamente. Essa ação civil originária foi proposta pelo Estado do Mato Grosso, alegando essa perda dos valores dos repasses do ICMS em razão dessa desoneração fiscal feita pela Lei Candir. E na ação direta de inconstitucionalidade por omissão da relatoria do ministro Gilmar Mendes, o que se alega é que, no caso proposta pelo Estado do Pará, pelo governador do Estado do Pará, haveria também um prejuízo em relação a essa desoneração e buscava-se nessa ADO uma declaração de inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional em não editar a legislação que a Constituição exige para regulamentar esse tema e esse repasse da União para os estados. Então, o que se buscava na ação direta de inconstitucionalidade é verificar o que se busca, na verdade, porque o julgamento não foi concluído, é a caracterização da inércia do Congresso Nacional em legislar sobre matéria que a própria Constituição exige, porque toda essa matéria é regulamentada pela Lei Candir, essa lei de 96, que vimos na reportagem, e uma lei complementar de 2002. Mas que a Constituição exige uma nova lei complementar para tratar da matéria, e é justamente essa lei complementar que não existe, configurando ao que o Estado do Pará, o que o governador do Estado do Pará alega, uma omissão inconstitucional que traz prejuízo para os estados. Então, tanto a ação civil originária, que teve início de julgamento na quarta pela manhã, como essa ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento iniciou-se na quarta e continuou na quinta, embora não finalizado, são temas absolutamente conexos e têm, assim, uma relação estreita em relação a essas desonerações fiscais do ICMS nas operações de exportação e que os estados acabam alegando estar em prejuízo nos seus cofres públicos. E olha, isso foi só na quarta-feira pela manhã. No próximo bloco, nós vamos ver como foi a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na tarde daquela quarta-feira. E ainda hoje, a sessão plenária da quinta-feira, que você revê os principais momentos aqui no Plenárias. Daqui a pouquinho a gente volta. Plenárias está de volta com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, nós vimos como foi a sessão plenária do STF, sessão extraordinária realizada na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira, à tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a constitucionalidade de leis que proíbem o uso do amianto em estados e municípios. O plenário está analisando 4 ações que questionam a validade de leis que proíbem o uso do amianto nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e na capital paulista.
O amianto é utilizado, por exemplo, na fabricação de caixas d'água, telhas e mangueiras. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 107 mil trabalhadores morrem por ano em todo o mundo em decorrência de doenças relacionadas à exposição ao produto. Atualmente, 69 países já baniram definitivamente o uso do amianto. Durante o julgamento, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria defendeu o uso controlado do amianto no Brasil, na variedade crisotila. Naquela época do jateamento do amianto anfibólico, havia em suspensão no ar 1.500 fibras de amianto por centímetro cúbico. 1.500 fibras. Hoje, pela lei, poderia ter uma ou duas fibras. Mas pelos acordos coletivos de trabalho, tem 0,1 fibra por centímetro. Veja a diferença. 1.500 fibras para 0,1. De um amianto que é 500 vezes menos tóxico. José Eduardo Cardoso, atual procurador do município de São Paulo, falou sobre os prejuízos à saúde do trabalhador. Algo que me chamou muito a atenção, num depoimento de um trabalhador. Trabalhei 15 anos na Eternite de Osasco. Vim da roça e fiquei orgulhoso de entrar naquela firmona. Só descobri que o amianto faz mal depois que saí. Perdi o pulmão direito há 2 anos. O médico falou que eu tinha um tumor causado pela fibra. Sobrou o esquerdo. Não sou mais o mesmo. O município de São Paulo quer a saúde dos seus munícipes. Tem direito de fazê-lo. Para a Procuradoria-Geral da República, a lei da capital paulista está respaldada pela Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho. Não está aqui o Ministério Público, isso já está mais do que discutido, provado e debatido, a dizer se o amianto é bom ou se o amianto é ruim. O que o Ministério Público aqui defende e sustenta é que seja respeitada, com base no princípio constitucional da autonomia federativa, a decisão do município de São Paulo de adotar uma legislação que está na linha da melhor legislação do mundo, do planeta, sobre o assunto. Tá? E é isso que o Ministério Público sustenta e defende. Para o ministro Edson Fachin, as leis são constitucionais. Depreendo, salvo e respeitando os entendimentos diversos, que a Lei Federal 9.055 estabelece as normas gerais para extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto, do amianto e dos produtos que o contenham, estabelecendo assim um regulamento geral permissivo para a produção e comercialização do amianto, mas não afasta de forma clara a possibilidade de que os estados, no exercício de sua competência concorrente de proteção e defesa da saúde, estabeleçam restrições à produção, ao uso e ao consumo do amianto. O mesmo se dá como se colhe da DPF 109 em relação ao município, buscando exercer sua competência comum para tutelar a saúde e o meio ambiente e, no que aqui é relevante, na construção de limites para o desenvolvimento econômico a partir da construção civil. Estabelece, assim, o âmbito municipal, restrições para a utilização de materiais, elementos construtivos e equipamentos de construção civil constituídos de amianto. Verifique-se, portanto, em meu modo de ver, a existência de possibilidade de atuação legislativa subsidiária de estados e municípios. Vale dizer, a Lei Federal 9.055 estabelece a permissão como regra geral. Não veda, porém, a imposição de restrições. Tal compreensão se torna ainda mais evidente quando feita em conjunto com a Lei Federal 6.514, de 1977, que trata da segurança e medicina do trabalho e fixa a redação do artigo 134 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. À luz da Constituição da República e a partir de uma leitura integrativa entre a Lei Federal 9.055 e a própria consolidação que acabo de citar, enxerga-se a possibilidade e espaço de atuação legislativa de estados e municípios, e estes últimos, especialmente, diante do interesse local e da suplementação protetiva da legislação federal para estabelecer restrições à permissão geral prevista pela União. Já o ministro Marco Aurélio defendeu que só a União pode legislar sobre a matéria. Eu não consigo, a menos que o sistema fique capenga, admitir que Estado ou município possa, afrontando essa mesma legislação, proibir
a circulação da mercadoria no respectivo âmbito. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Karina, tema do amianto sempre polêmico e nós temos uma grande quantidade de ações e ainda as expectativas em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal por conta do que vai acontecer em todo o país, nos municípios e nos estados, por conta dessa polêmica questão do amianto. O julgamento que foi realizado na quarta-feira foi de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, não obstante estivessem também na pauta 3 outras ações diretas de inconstitucionalidade, cujos julgamentos delas já se iniciaram. Então, o ministro Aires Brito, já aposentado, votou, ele era relator de uma delas, o ministro Eros Grau, também já aposentado, proferiu seu voto, o ministro Marco Aurélio, relator de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, também proferiu seu voto. No julgamento da quarta-feira, veio uma outra ação, essa ADPF, da relatoria do ministro Edson Fachin, não concluído ainda em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que deve trazer todas essas ações para proferir o seu voto. Mas o principal argumento e o principal ponto trazido pelo ministro Edson Fachin no julgamento dessa ADPF, que questiona justamente uma lei municipal, daí esse controle concentrado de lei municipal poder ser feito por essa via de controle concentrado de constitucionalidade e não alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade, o principal argumento dele é de que a norma municipal não feriria ou não fere a Constituição Federal ao proibir de forma mais rigorosa do que a lei federal, não trata-se de uma inconstitucionalidade, porque é uma matéria que pode ser suplementada, ou seja, pode ser complementada em razão de um interesse local do próprio município do Estado de São Paulo, levando em consideração não apenas a saúde, a manutenção da saúde, como também a proteção do meio ambiente. Então, haveria sim uma possibilidade, e não a inconstitucionalidade, à luz do que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin, do município legislar uma restrição, uma proibição muito maior do que aquela existente na lei federal, já que isso trata-se de uma competência suplementar, visando a proteção da saúde dos trabalhadores e também da proteção do meio ambiente. Ele disse que, nesse caso, o conflito não se resolveria pelo interesse, né, legislativo, mas sim em razão de também a lei federal não ter proibido que outra norma mais restritiva pudesse ser efetivamente editada, no caso aqui, pela Câmara Municipal da capital paulista. Então, nesse caso, ele julgava improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas ainda não votou nas outras ações. Mas o seu voto deve ser, a partir dessa ADPF, deve seguir nessa mesma orientação, levando-se em consideração os argumentos trazidos na sessão da quarta-feira. Como eu disse, amianto ainda deve ser um tema que retorna ao plenário do Supremo Tribunal Federal, quando então o ministro Dias Toffoli trouxer o seu voto vista. Bom, isso foi em relação à quarta-feira, como dissemos, 2 sessões, uma pela manhã e outra tarde. Vamos agora para a sessão plenária da quinta-feira, dia 24 de novembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que trata da compensação dos estados atingidos pela desoneração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O julgamento vai ser retomado na próxima sessão plenária. Até o momento, 5 ministros acompanharam o relator, que defende a obrigação do Congresso Nacional de elaborar uma norma para compensar os estados pela desoneração do ICMS em exportações prevista na Constituição. Desde 2006, a Lei Candir isenta de ICMS produtos e serviços destinados à exportação. Se, por um lado, a lei estimula o comércio exterior, barateando os produtos no mercado externo, por outro, tira a receita dos estados, que querem uma compensação, já que se trata de tributo estadual. A desoneração prevista na Lei Candir foi inserida na Constituição por uma emenda, que determinou que fosse editada uma lei complementar definindo os termos das compensações feitas aos estados, o que até hoje não foi realizado. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, deu prazo de 1 ano para que o Congresso regulamente a matéria. Caberá, sim, aos estados e ao Distrito Federal
proceder na forma do parágrafo 4º do artigo 91 do ADCT, de modo a apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155.2, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior, a fim de subsidiar o TCU na fixação do montante a ser transferido, bem como das cotas a que farão jus os diferentes entes federados. Portanto, presidente, eu estou votando, julgando procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade para reconhecer a mora do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar prevista no artigo 91 do ADCT, fixando o prazo de 12 meses para que seja sanada a omissão. O ministro Marco Aurélio divergiu em parte. Ele reconheceu a demora do Legislativo, mas entende que não cabe ao Supremo fixar um prazo para que o Congresso legisle sobre a matéria. Acompanho o voto de Sua Excelência, assentando a mora que digo escancarada, como já ocorreu também no tocante a outros dispositivos da Constituição Federal, do Congresso Nacional. Mas me mantenho, presidente, fiel ao que venho sustentando. Em se tratando de mora de outro poder, não cabe assinar prazo para que ela seja afastada. O parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal apenas prevê a imposição de prazo quando a mora é de autoridade administrativa. Aí sim o judiciário pode, não se substituindo a própria autoridade administrativa, impor um prazo de 30 dias para que seja adotada a providência. Sua Excelência fixa um prazo para que o Congresso Nacional legisle, né? E essa fixação de início é muito perigosa, porque ele acaba não legislando na dilação e nossa decisão ela se torna, portanto, inócua. Mas vai adiante, Sua Excelência, e atribui a um órgão auxiliar do próprio Legislativo a incumbência de fixar os parâmetros alusivos às perdas dos Estados quanto à não incidência em produtos exportados de ICMS. Nesse ponto, já que eu não fixo sequer prazo para o Poder Legislativo a legislar, nesse ponto eu peço vênia para divergir. O Tribunal de Contas da União não pode substituir-se ao Congresso Nacional e fazer, às vezes, do Congresso Nacional no que omisso quanto à edição da lei. No meu voto, compreendendo o objetivo a ser alcançado, considerado o voto do relator, né, no meu voto me limito a assentar a mora do Congresso Nacional. Continuaremos acompanhando os julgamentos aqui na TV Justiça. Por falar nisso, Karina, já temos encontro marcado na próxima semana com nossos amigos telespectadores. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.